chega depois. Bom, pessoal, boa noite, tudo bem? Então, vamos lá, então, para a nossa segunda aula, tá bom? Então, já está lá a lista de presença, quem lembrar, registra lá, tá bom? Senão, depois da aula, dá uma registrada lá, que depois eu vou fazer a chamada. Então, hoje, a gente vai continuar aí com a nosso segundo encontro, falando aí de empreendedorismo. Deixa eu pegar aqui o material. Deixa eu só abrir aqui a ferramenta. Cadê? Vamos lá. Aqui, abrir arquivo. Desktop. Vamos lá, aulas. FSP, disciplina. Pós-web. Tá lá. O material já tá lá no Moodle, tá bom? Deixa eu compartilhar com vocês então agora a tela. Aí, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem interromper, tá? Pode falar que eu vou estar apresentando. Eu não vou ver o chat, mas aí se tiver alguma coisa para falar, pode interromper aí que a gente dá atenção e fala um pouco mais. Tá aparecendo aí o slide para vocês? Tá sim, professor. Tá sim. Maravilha. Sim. Tá. Então, vamos lá, então. Lembrei de corrigir, né, o tópico, né? Corrigir aqui o título, que antes estava só empreendedorismo, né? Agora está completinho. Então, vamos lá. A ideia, né, é a gente falar um pouco, como essa disciplina ela é um pouco mais complexa, apesar dela falar de empreendedorismo e startup, mas eu não consigo, essa é uma visão minha, tá? Eu não consigo separar a startup e empreendedorismo sem ter uma visão administrativa sobre esse processo também. Então, como eu já tinha falado para vocês, na semana passada a gente vai tentar falar das duas coisas. A gente vai tentar falar de empreendedorismo e também de administração, tá? Então, na metade do slide para frente, acho que lá no slide número 13 ou 14, a gente começa daí como falando um pouco de empreendedorismo. Tem essa separação, mas se não colocar essa separação aqui, parece a mesma coisa. Até que quando a gente começa a ler um livro sobre startup e empreendedorismo, você vai ver que muitas vezes não está escrito muitos livros não estão escritos diretamente em empreendedorismo. Está escrito lá gestão, né, administração de empreendedorismo e por aí vai, tá? Mas vamos lá. Então, a gente vai falar um pouco sobre o que é uma organização, né? A gente vai falar os tipos de organizações que a gente vai encontrar num cenário econômico, tá ok? Algumas questões interessantes para a gente discutir, os desafios da administração, como burocracia, carga tributária, recursos financeiros, né? Trabalhar com equipes. A gente vai falar um pouco sobre as características. Aqui a gente entra já na parte de empreendedorismo, né? As características de um empreendedor, né? A gente vai falar de alguns exemplos de empreendedores, o conceito de startup, né? A diferença entre startup e empresa, né? Vamos falar de algumas startups que vocês provavelmente conhecem, né? E vou deixar também uma tarefa aí para vocês concluírem. Tem uma, né, que eu acho que vence, nem sei quando, acho que é hoje, né? E vou deixar uma nova aí para vocês também fazerem, tá? Vamos lá. Então, vamos falar um pouco, então, do que é a organização, né? O que é uma organização? Bom, a organização, no sentido administrativo da palavra, ela é uma associação de pessoas que combinam, que vão combinar, né, vão se reunir e vão combinar esforços individuais, né, e em equipe com a finalidade de realizar um propósito coletivo. Então, olha que interessante. Isso daqui é muito interessante, né, quando a gente olhar isso daqui, essas coisas que eu estou grifando aqui, né, ou seja,
Não faz o menor sentido eu montar uma organização, né, se ela não tiver uma finalidade em realizar alguns propósitos coletivos, né? Por que esses propósitos coletivos? Muitas vezes a gente se engana que eu quero resolver um problema para mim. Muitas vezes eu posso estar resolvendo um problema para mim. Então, de repente, eu tenho um produto que eu encontro no mercado, mas esse produto não atende uma determinada categoria, uma determinada clientela. E nesse processo de mercado, existe um vazio ali, existe uma lacuna. E eu, como empreendedor, eu posso preencher essa lacuna. Mas essa lacuna, evidentemente, a motivação por preencher essa lacuna partiu de mim. Mas eu não vou desenvolver um produto novo ou uma solução para mim, né? Ela surgiu como motivação minha, mas eu vou desenvolver para um coletivo, para as pessoas, tá ok? Alguns exemplos que a gente pode citar aqui, né? A gente pode falar de empresas, associações, órgãos do governo, entidades públicas, privadas e do terceiro setor. Então, a gente pode entender que uma organização, no sentido mais superficial da palavra, é um agrupamento, né, de pessoas ou não, tá? Mas que esse agrupamento de pessoas, né, ela vai ter uma finalidade em realizar um propósito, tá? E a gente pode citar como exemplo, né, as empresas que são fáceis de identificar, são as associações, né? Um órgão do governo também é uma organização, uma entidade pública, né, ou do próprio terceiro setor, que tem crescido aí nos últimos anos aí, principalmente essa questão aqui, tá? Muito bem. Então, ó, a gente tem alguns tipos de organizações. Então, a gente tem as organizações públicas, a gente tem as organizações privadas e tem as organizações do chamado terceiro setor. Bom, as públicas, essas são muito fáceis. O Instituto Federal, por exemplo, é uma organização pública, né? A Receita Federal é uma organização pública. A prefeitura da sua cidade é uma organização pública. Então fica muito fácil de entender o que é uma organização pública. As privadas, mais ainda. Então, o Banco Bradesco, o Banco Itaú, a empresa XY, que desenvolve, que fabrica peças automotivas para a GM, ou para a Ford, ou para a Fiat, é uma organização privada. As do terceiro setor, também, né? A diferença, basicamente, é que aqui o terceiro setor é que ele trabalha com questões, ele trabalha com causas, né? Então você tem aqui as pessoas que se reúnem, se organizam em um grupo e que vão montar instituições que vão defender, por exemplo, a Amazônia, vão defender a fauna marinha, vão buscar desenvolver ações de benefício, oferecer alimentação para as pessoas que estão necessitadas, vão desenvolver trabalhos de coleta de doação, para que isso seja encaminhado a outras pessoas, tá? Então, muitas vezes a gente se confunde, né? A gente às vezes acaba confundindo o que é um terceiro setor. Mas basicamente o terceiro setor, ele não é privado e nem público, mas ele depende muitas vezes de receitas que vão vir do setor privado e muitas vezes vão desempenhar tarefas de interesse público, tá? Então, por exemplo, tem uma associação que doa marmita para pessoas que estão com vulnerabilidade econômica alimentícia. Então, perceba, mas da onde que vai vir esse arroz, esse feijão? Alguém vai ter que comprar, né? Por mais que o supermercado venda a preço de custo, alguém vai ter que pagar por isso. Então, essas empresas do terceiro setor, elas recebem doações, seja em produto ou financeiramente, e elas desenvolvem também uma atuação pública, tá? Vamos lá. Então, aqui a gente já falou meio que por cima, né? Um pouco dessas instituições aqui, um pouquinho do que cada uma faz, certo? Tá aqui, ó, beleza?
Evidentemente, o que nos interessa num primeiro momento nesse curso aqui, claro, que são as instituições privadas, né? Essas são o nosso primeiro, vamos dizer assim, o foco nosso, mas nada impede de você se focar também em soluções como empreendedor, focar em soluções para os outros segmentos também, tá ok? Eu não vou ler aqui porque basicamente é o que a gente passou, o que a gente falou. Aqui só está um pouco mais, de forma um pouco mais colocada, tá? E aí entra num assunto que eu particularmente gosto muito, né? 4 assuntos aqui que alguns deles eu gosto, outros nem tanto, mas burocracia, né? Carga tributária, recursos financeiros e equipe. Então, basicamente, são grandes problemas que a administração por si, né, ela encontra na sua condução. A gente vai ver que a burocracia por si só, ela é um problema, mas ela não é, vamos dizer assim, o inimigo, né? Ela é necessária. Vamos dizer assim, o problema é que muitas vezes, como ela é colocada e como ela é trabalhada, que ela vira um problema, tá? A carga tributária, ela tem aí suas críticas, né? Mas eu também vejo que a carga tributária ela é importante, evidentemente, como ela é aplicada, como ela é distribuída, aí sim é uma visão, para mim é um problema, tá? Eu acho que não é um problema, a carga tributária não é um problema, o problema é como esse retorno é feito para nós, certo? Mas é uma discussão empírica, né? A gente vai encontrar um monte de questões aí, a gente vai falar um pouquinho, né? E aí vocês fiquem à vontade também, tá, pessoal? Recursos financeiros, basicamente, da onde vem os recursos financeiros, né? Aonde eu posso captar os recursos financeiros? Banco, empréstimo entre parentes, né? Vaquinha e por aí vai. E um assunto que eu acho muito delicado, né? E bastante complexo é a equipe. Por quê, Flávio? Porque a equipe é feita por pessoas. E pessoas são diferentes, né? As pessoas pensam de forma diferente, elas agem de forma diferente, elas são criadas de forma diferente, elas se apropriam de culturas diferentes. Então aqui é um grande problema. Então imagine você criar uma equipe multidisciplinar, com interesses diferentes, com ideias diferentes, com conflitos diversos, né? Então isso acaba se tornando um grande desafio, tá? Então vamos falar um pouquinho melhor, de uma forma mais qualificada, um pouquinho da burocracia. Então, ó, de acordo com a sociologia das organizações, por que a sociologia? Porque ela é uma estrutura formada por pessoas, né? Não existe uma organização formada por computadores. Ah, pessoal, mas tem uma empresa lá que tem um computador para cada máquina. Sim, um computador para cada pessoa, para cada funcionário. Então, continuamos falando de pessoas, né? Então, vamos lá. Aqui, basicamente, então, a burocracia, né? A burocracia, ela é uma organização que estrutura, ou melhor, uma organização ou estrutura organizativa, né? Caracterizada por regras. Então, isso aqui eu quero grifar, ó. Isso aqui eu quero deixar bem claro. Regras e procedimentos explícitos e regularizados, né? Então, isso tem que estar muito bem claro. A divisão de responsabilidade e especialização do trabalho, hierarquia e relações impessoais, né? Perceba, relações impessoais, né? E aí a gente já fala um pouquinho melhor disso, a gente já explana melhor aqui. E segundo Max Weber, né, que é um sociólogo, define como um modo de organizar ele define a burocracia como uma forma, né, de organizar as coisas para que as decisões sejam tomadas de forma técnica. Olha outra coisa que interessante, ó, de forma técnica, decisões, né? Nesses casos, o que temos são disfunções burocráticas
que atrapalham a vida de todos, principalmente do crescimento da empresa. Então vamos por partes. Primeira coisa, sempre quando a gente ouve falar de burocracia na TV, a gente sempre ouve falar a parte ruim da burocracia. Mas a burocracia, a finalidade básica dela é ela criar regras e procedimentos. Então, essas regras e procedimentos é a forma como eu tenho que fazer as coisas e como as coisas devem ser feitas. E essas regras e procedimentos, ele tem que estar explicitados, ou seja, todo mundo tem que estar sabendo. E esses procedimentos e regras ainda, eles têm que estar regularizados, ou seja, eles têm que ser condizentes com o ambiente, tem que fazer sentido. E isso é uma ferramenta importante para que a gente não caia nos problemas pessoais, né? Então, perceba que quer ver um exemplo bem interessante? Não sei se vocês chegaram a ver isso, mas existia há um bom tempo atrás, quando a gente ainda procurava anúncio de emprego no jornal, existia lá umas ofertas de emprego que falava o seguinte: procuramos pessoas com conhecimento em programação Delphi com boa aparência. O que é esse boa aparência? Concorda comigo que esse boa aparência está entrando numa questão muito delicada, pessoal? O que é uma boa aparência? O que é interessante? Então vamos lá. O que é interessante é a forma técnica como as coisas são tratadas para que se tomem decisões, ou a aparência da pessoa, né? Se a pele é da cor X, se a cor da pele é Y, se a pessoa usa cabelo curto, se a pessoa usa cabelo comprido, se é tatuada, se não é tatuada, se ela usa óculos, se ela não usa óculos. O que é boa aparência? Então perceba que aqui nós já temos uma questão que gera um problema, né? Hoje em dia, né? Atualmente não se fala, mas não se coloca. Eu, pelo menos, não vejo esse tipo de colocação nos anúncios de emprego, tá bom? Então perceba que a burocracia é para colocar regra no negócio. Qual é o problema, então, professor? Você está falando só a parte boa da burocracia? Qual é a parte ruim da burocracia? Bom, a parte ruim é que, às vezes, se criam muitas regras para tratar um problema único. Eu gosto de dar o seguinte exemplo, né? Guardando as suas devidas particularidades. Então, vamos pensar, por exemplo, se não tivesse nenhuma regra para o professor lançar as notas dos alunos no diário. Vamos imaginar que não tivesse. Tanto faz se o Flávio lançar no swap ou se ele lançar no caderno dele, ponto final. Não, né? Tem uma regra. A regra diz o seguinte: olha, Flávio, você tem que, depois que corrigir as avaliações dos alunos, você tem que lançar essas notas no web diário, para que os alunos tenham acesso. O que é isso? Isso é uma regra. E qual é o procedimento? Olha, você tem até, 7 dias, 1 mês, depois que for dado a atividade. Certo? Então tem uma regra. Vocês, quando entraram nesse curso, muito provavelmente vocês leram lá o edital. E o que o edital tinha lá? O edital tinha regras e tinha procedimento. Por quê? Porque para o Flávio não chegar e falar que, olha, que bacana, e revi um amigo. Entra aí, vá. Entra aí, você já está dentro. Não, né? Tem que ter todo um processo para que torne isso, para que isso seja legítimo, né? Para não ficar isso pessoal. Então, eu preciso sempre tomar cuidado para impessoalidade. Então, perceba que no dia de amanhã, se vocês forem empreendedores, vocês vão ter que criar essas regras nas empresas de vocês. Vocês vão ter que criar essa burocracia, né? E aí tem outro detalhe: eu posso criar qualquer regra? Depende. A sua regra não pode afrontar o ornamento judicial. O que é o ornamento judiciário? As regras trabalhistas, as regras judiciais, de crime e por aí vai. Então perceba, quando você pega lá a Constituição é um livro onde tem descrito todo o ornamento judiciário, né? Como é que as regras, como é que é a regra do negócio.
A sua empresa, ela pode fazer o que está ali, né? Se tiver alguma brecha na sua atividade, você pode ter certeza que isso vai gerar um problema e em um dado momento alguém vai votar uma lei que regulamente essa atividade. Como foi o caso do Uber, né? O Uber é uma atividade recente, que parece que é um táxi, mas não é um táxi. O que aconteceu? A gente viu aí nos últimos anos aí a regulamentação, né? Ou seja, a regulamentação o que é? Um conjunto de regras e procedimentos explícitos que normalizam aquela atividade do Uber, certo? Então perceba que isso é o que a gente chama de burocracia. O problema é quando essa burocracia é excessiva. Então eu tenho uma regra, ao invés de eu ter uma regra para cuidar disso, eu preciso criar 10 regras. E aí é que cabe a pergunta, né? Será que isso não está ficando muito burocrático? Então a gente precisa também ter essa noção. Mas é impossível viver sem a burocracia, tá? Aí, ó, alguns exemplos aqui de burocracia, né? A gente tem aqui, ó, o limite de aprovação de compras por um funcionário. Então, vamos imaginar que você trabalha numa empresa que você tem certos limites. Compras até R$100, você pode tomar a decisão sem problema nenhum, você pode aprovar. Compras até de R$101 até R$1.000, você precisa ter a sua assinatura e a do seu supervisor. De compras do valor de R$1.001 até R$10.000, precisa ter do diretor de setor. Então, isso é uma forma de burocracia. Agora, essa burocracia ela é boa ou é ruim? Depende do ponto de vista. Se você tem uma empresa com vários setores, então isso é bom, porque senão daqui a pouco vai ter gente lá comprando PlayStation 5 e você nem sabe que estão comprando, né? Então, precisa ter uma noção. Se você é uma empresa muito pequena, sei lá, com 10 funcionários, e você começa a colocar muitas regras, a sua empresa passa mais tempo resolvendo as regras para andar do que realmente para executar as tarefas. Outras burocracias, essas são as que eu mais gosto na minha vida, né? Eu achei que eu ia me livrar quando eu saí do banco, de vez em quando aparecem umas dessas aqui na escola. Reuniões longas, consecutivas e sem objetivos, tá? Então perceba que quando você tem reuniões longas, não funciona, gente. É que nem essa aula nossa aqui. Essa aula nossa é uma reunião. Passou de 1 hora, já começa a ficar ruim. O ideal é 1 hora, 1h15, né? Se fosse presencial é diferente, porque o presencial nós estamos interagindo, né? Reuniões consecutivas, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Opa, pera aí, eu trabalho ou eu tenho reunião, né? E principalmente sem objetivo. O que nós estamos discutindo aqui mesmo? Por que nós estamos nos reunindo? Então tome cuidado, né? Se você amanhã for o diretor da sua empresa, ou se você for um funcionário da sua empresa, responsável por um setor, tenha consciência disso, tenha percepção disso, tá? Metas obscuras, né? Quais são as nossas metas? Não sei. Ah, é duvidosa essa meta. Essa meta é duvidosa, né? Então, perceba que eu não conheço as metas. Se eu não conheço as metas, como é que eu vou conhecer quais são os caminhos que eu tenho que percorrer? Estrutura muito hierarquizada. Nossa, para mim falar com o dono da empresa, eu tenho que falar com 15 pessoas. É muito complicado. Olha, eu preciso da aprovação aqui do dono da empresa para comprar um computador que custa, sei lá, R$5.000. Eu tenho que falar com 15 pessoas antes. Tem que pegar a assinatura de 15 pessoas. Absurdo, gente. Tem alguma coisa que não está certo aí, tá? Aqui outro problema gravíssimo, né? Revisão de decisões constante. Ou seja, nós combinamos uma coisa agora, hoje, segunda-feira, aí segunda-feira que vem, olha pessoal, a gente conversou semana passada, mas aí hoje eu estou sentado do outro lado da mesa, vamos rever algumas coisas, vamos mudar o que a gente pensou.
Aí quem participa dessa reunião está perguntando, nossa, mas então por que a gente se reuniu semana passada se o que a gente falou não vale mais, se o que vai valer, qual a garantia de que nós vamos discutir hoje vai valer até semana que vem? Certo? Então, problema, né? Vamos para um outro desafio da administração, a carga tributária, né? Então, olha isso aqui que interessante. A carga tributária do Brasil em 2019, ela atingiu 35,17% do PIB, né? Então, isso é ruim ou isso é bom? De novo, depende. Se a gente pensar, se a gente tivesse todo esse dinheiro revertido para o nosso bem-estar, eu diria para vocês que seria um valor adequado, né? Mas nem sempre, né? Não sei nem quantos, nem fui atrás. O quantos por cento a gente tem de retorno do PIB, né? Dos impostos que a gente paga, mas a gente sabe que essa conta nunca bate, nunca fecha e nunca é justa, né? Um outro desafio com relação à carga tributária. Quais são os tributos que a minha empresa tem que pagar? Juro para vocês, já ouvi isso de diretor de empresa, que ele não sabia quais eram os impostos que ele tinha que pagar. E em alguns casos, eu já vi empresas grandes, empresas que têm mais de uma planta no território nacional, pagar imposto que não deveria pagar. Né? E por que está pagando? Ah, porque eu nem sabia que não tinha que pagar. Então, peraí, você tem que saber o que você está fazendo, né? E quando devem ser recolhidos? Qual é o período? Tem imposto que recolhe a cada 15 dias, tem imposto que recolhe mês a mês, tem imposto que recolhe a cada bimestre, trimestre, semestre, ao ano, né? E a sua empresa, ela está envolvida em qual esfera de impostos? Municipal, estadual, federal? Apenas um? Apenas dois? Ou os três? Né? É importante. Se você for empreender, o seu negócio vai incidir quais impostos? Que tipo de impostos, né? Se você for contratado para trabalhar numa empresa como gerente e tal, você precisa saber isso, tá? Recursos financeiros, né? Da onde vem o dinheiro? Pessoal, se estiver indo muito rápido, vocês falam, tá bom? Da onde vem o dinheiro, né? Bom, vamos falar das formas lícitas, né? Não das formas ilícitas. Então, basicamente, eu elenquei aqui 5 opções para você captar recursos financeiros. O primeiro dele é capital próprio, ou seja, você pega dinheiro da sua poupança, do seu salário e aplica na sua empresa. Você pode emprestar dinheiro dos seus familiares, né? Amigos ou familiares. É o chamado capital familiar que a gente fala. Ah, minha avó tem uma boa grana guardada lá, eu vou empreender aqui um carrinho de cachorro quente, e eu preciso de dinheiro para começar o negócio, preciso comprar pão, preciso comprar ketchup, mostarda, maionese, tomate, o próprio carrinho, o gás, né? E eu não tenho esse dinheiro, sei lá, preciso de 5 mil reais. Ah, vou pegar aí 2 mil com a minha avó, 1.000 reais com a minha mãe, 1.000 reais com o meu pai, ou 500 com o meu irmão, e assim vai, entendeu? Bom, se você não conseguir nesses daí, que o segundo aqui tem seus complicadores, né? A gente tem as linhas de crédito bancário. Então, você tem lá, dependendo do crédito, você tem o microcrédito. Se você precisar de 50 milhões, você tem o BNDES. Se você precisar mais de 50 milhões, você tem o BNDES. Você tem o Banco Mundial, que te empresta dinheiro. Você pode fazer captação por via debentures, né, que são aplicações financeiras, que você disponibiliza um papel no mercado e as pessoas colocam dinheiro ali. Depois de, sei lá, 10 anos, você devolve dinheiro para a pessoa. Enfim, aqui o crédito bancário, você tem as questões dos juros, né? Então, se você emprestar dinheiro do banco, você vai pagar juro. Você tem alguns créditos de fomento que são para empresários. Então, se você for uma MEI, né, uma microempresa, você tem uma linha de crédito. Se você for pessoa física, você vai pagar um juro aí de 3, 4% ao mês.
de um consignado, de um empréstimo direto na boca do caixa. Você tem aqui, muito parecido com o anterior, mas são as linhas de fomento e subvenção governamental. Então, se você é empreendedor, existem as aceleradoras, né? Os parques tecnológicos, por assim dizer, que ali dentro existem linhas de crédito mais vantajosas que a do bancário para te emprestar dinheiro para você começar um novo negócio, se você estiver empreendendo. E lógico, se a sua ideia for aprovada pelo comitê que vai emprestar esse dinheiro para você. E aí você tem o capital de risco, né? O capital de risco é basicamente aplicar dinheiro com alto risco de perder, mas também com alto risco de ganhar bastante dinheiro. Tá bom? Aqui é muito complicado para a gente prestar dinheiro para empreendedorismo, tá? As anteriores aqui até que você consegue. A escolha, né, por uma ou mais formas, depende de qual estágio de vida da sua empresa está. Então, se você é uma MEI, muito provavelmente você vai buscar um microcrédito. Se você já é uma empresa grande, você vai buscar outras linhas de crédito, tá? Muito bem. E aí a gente chega aqui num ponto bem crítico aqui, que são as equipes, né? Eu, particularmente, acho bastante crítico. Mas nada é impossível. Então, com relação a gente trabalhar em equipe, você como administrador ou como empreendedor, você tem que ter ciência que você tem que estar presente para coordenar a sua equipe, para dizer o que sua equipe tem que fazer. Se você não estiver ali presente, a sua equipe não vai ter motivação nenhuma para desenvolver aquilo que você quer, tá? Uma outra coisa importante é conhecer os colaboradores. Por quê, Flávio? Porque se você conhecer os colaboradores, você vai conhecer as potencialidades desses colaboradores e também as suas fraquezas. E aí você pode organizar a sua equipe de forma a que ela produza melhor. Então é aquela velha discussão, né? Uma equipe mista produz melhor, uma equipe homogênea produz melhor? Depende. Depende do perfil, depende da faixa etária da sua equipe, depende do tipo de tarefa que a sua equipe vai desenvolver, ela pode ter mais ou maior ou menor desempenho. Então, para isso você precisa conhecer a sua equipe, para que você possa alocar eles, né, remanejar eles de acordo com as tarefas. Incentive o diálogo, né? Você, principalmente, como empreendedor ou administrador, você tem que incentivar o diálogo, começando por você. Então, se existe um problema, qual é o problema? O que está acontecendo? Né? Incentive essa questão. Se você está com dúvida, pergunte para o colega. E o colega que está recebendo a pergunta, retribua, seja gentil e responda. Né? Se não souber, indique quem sabe. Olha, eu não sei, só quem sabe é o diretor. Né? Ele não está aqui, ele vai chegar daqui a pouco, aí vamos perguntar para ele, né? Aprenda a lidar com as adversidades, principalmente quando você tem equipes mistas, né? E equipes com idades mistas também. Então isso pode acontecer muito, né? Eu lembro até hoje que eu trabalhava numa empresa, num banco, e tinha um analista de sistema lá que ele achava, eu dava risada, né? Ele achava ridículo que o dono do banco lá era um moleque lá, sei lá, de 22 anos, e o cara já era, vamos dizer assim, rico, né? Aí eu falava para ele, mas ele e o cara ficava passando em cada setor da empresa para conhecer, né? Aí ele ficou um tempo lá na área de TI para entender o que fazia. Ele ficou um tempo na área de investimento e tal. Aí eu falei para esse colega, mas ele um dia vai ser o dono da empresa. Então, o fato dele ser rico porque ele tem 20, 25 anos, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, aprenda a lidar com as adversidades. As pessoas têm ideias diferentes, né? E nem por isso elas são menos atraentes, tecnicamente falando, tá? Seja organizado. Se você não for organizado com as suas coisas, não exija isso dos seus colaboradores, né? Eles vão te observar. Se eles olharem para você e não enxergarem você uma pessoa organizada, por que eles têm que ser organizados, né? Então não faz o menor sentido. Então, se é um problema, se isso é uma fraqueza sua, comece a pensar nisso.
tá? Não só para você ser um empreendedor, mas também para você ser um funcionário melhor, né? Um colaborador melhor. Aprenda a dividir tarefas, né? Ou seja, eu já tive problema com o chefe que ele não delegava tarefa. Ele te dava uma tarefa e ficava que nem papagaio de pirata, né? Olhando o que você está fazendo. Aí você tem que falar para ele, tá, mas se você vai ficar aqui olhando, então pega para você fazer e deixa eu livre, né? Então, aprenda a dividir tarefas. E principalmente, saiba quem pode fazer essa tarefa, né? Reconheça e celebre as conquistas. Então, sempre que você estabelecer uma meta, né, um objetivo, e esse objetivo for atingido, crie um processo de recompensa. Essa recompensa, sempre que o ideal é você recompensar o coletivo, porque os objetivos eles são atingidos de forma coletiva e não de forma individual, tá? Então tem umas práticas muito interessantes nas empresas, que é o aniversariante do mês, né? Então todo mundo que faz aniversário naquele mês, no último dia do mês, a empresa vai lá, compra um bolinho, uma quantidade de coxinha, 2 garrafas de refrigerante e canta um parabéns coletivo, né? E aí no meio desse parabéns, o diretor fala, parabéns, a equipe também, a gente atingiu as metas que aquele cliente nos pediu, né? A gente agradou o que o cliente estava precisando, entregamos lá, né? Isso faz diferença. E aí uma coisa bem chata, mas necessário, né? Então sempre quando você precisar chamar a atenção de um colaborador, primeiro faça no reservado. Então, se você tem algum problema, se aquele funcionário está te dando algum entrave, peça para ele, olha, fica mais... Depois do período de trabalho, posso conversar? Se for uma coisa que você tem que resolver agora, então chama ele, vai até a cozinha, né? Ou vamos tomar um café, pergunta, converse no reservado. Às vezes é uma situação ímpar que está acontecendo com ele está com algum problema familiar, está com algum problema pessoal e ele está tendo dificuldade para lidar com isso. E não que você vá resolver o problema, mas você, a partir do momento que você entende o problema, você pode, de repente, desonerar algumas tarefas dele de forma temporária, para depois você equalizar o volume de trabalho dele igual aos demais da equipe, né? E sempre que você for chamar a atenção de um colaborador, comece falando do problema, da crítica, né? Então vai lá, olha, você está chegando atrasado, né? Quando a gente contratou você, não era para você chegar 10 minutos, 30 minutos depois, né? Então você começa falando do problema. E para finalizar, você começa apontando os valores que ele tem. Então, por exemplo, olha, quando a gente contratou você, eu tinha a esperança de eu poder sair de férias, né? Aí o cara vai pensar, puxa vida, né? Eu estou chegando meia hora atrasado e o cara termina a conversa comigo dizendo que ele contava comigo para que ele pudesse sair de férias. Pô, eu sou uma pessoa importante dentro da equipe, né? Ele está contando comigo. E aí a pessoa se automotiva a chegar no horário certo, entendeu? Isso serve para quem é o chefe e também serve para quem está recebendo a crítica, que muitas vezes você está fazendo alguma coisa e você pode não se aperceber do problema. E aí, a coisa que eu acho mais chata de todas, mas também necessário, é saber demitir, né, uma pessoa. E aprenda a aceitar o pedido de demissão dela, tá? Então, ninguém contrata ninguém para mandar embora uma semana depois ou um tempo depois. Quando um empresário ele contrata alguém, ele contrata pensando que a empresa vai crescer, que a empresa vai vender mais, que esse empregado, que esse novo colaborador vai trazer, vai agregar na empresa e não vai subtrair, entendeu? Mas se chegar ao ponto nessa situação de querer, de precisar demitir, faça com o maior respeito, trate a pessoa de forma mais humana possível, né? Eu já vi casos, inclusive, que empresas mandam telegrama, negócio ridículo, né? É um negócio complicado. Talvez, se a pessoa estivesse trabalhando em casa, em home office, no cenário atual, poderia fazer até sentido, mas nada melhor do que uma ligação, né? Um telefonema, tá? E se você receber um pedido de demissão, respeite esse pedido de demissão. Se o cara está pedindo para sair da empresa a qual você é dono, é porque ele está indo para outro lugar. Independente se ele gosta ou não gosta, entenda que naquele momento, aquilo que a sua empresa tinha para oferecer para ele
não atinge mais as necessidades profissionais dele ou pessoais, entendeu? Se ele tinha ambições salariais e você não pode pagar mais, não adianta você ficar choramingando para ele vai para outra empresa. Pelo contrário, esse cara vai começar a trabalhar, vai criar problema para você. Se ele tinha ambições profissionais, né, a ambição de cargo, de chefia, e ele não vai ter essa oportunidade, não adianta você ficar lá para ele choramingando para ele ficar, certo? Então entenda também que as pessoas, elas saem da empresa, existe o processo de turnover, né? O processo de turnover só não pode ser, não pode entrar de manhã e mandar o cara querer sair à tarde. Mas pessoas que entram, agregam valor e aprendem na sua empresa e depois elas vão fazer outras coisas. E isso provavelmente aconteceu com vocês. Vocês não vão ficar trabalhando na mesma empresa a vida toda. Em algum momento vocês entraram numa empresa, aprenderam a trabalhar e depois foram para outra empresa, ganhar mais ou para ter uma ambição de cargo e por aí vai. Tá? Isso acontece com todo mundo. Isso aconteceu comigo, acontece com vocês, vai acontecer com todos. Tá? Então a gente também precisa aprender a respeitar isso. Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo? Belezinha? Posso continuar? Show de bola. Então vamos lá, então. O senhor já viu o pessoal para demitir os outros sair no braço, o senhor brigar? Não, isso tem, né? Isso, eu já vi gente chutar a mesa, virar a mesa. Entendeu? Mas tem um filme do George Clooney, né, que fala que é um momento bem complicado, né? Eu não lembro que filme que é. É um que ele viaja de avião para demitir as pessoas, daí ele viaja o mundo inteiro porque Nossa. Online não dá, né? Daí ele dá assistência para a pessoa tal, tem toda essa parte aqui. Então, você sabe que eu trabalhei numa empresa aqui em Sorocaba chamada Cascadura? Eu já falei para vocês, aqui é a empresa Cascadura. Eles faziam uma coisa legal que eu só vi lá. Quando eles demitiam as pessoas, sabe o que eles faziam? Ainda existe, sabe aquela empresa Cato, de recursos humanos? Não sei se vocês conhecem. Cato, C-A-T-H-O, né? Não conheço o nome. Não conhece? O nome da empresa é essa daqui, ó. Depois é muito legal para quem quer arranjar emprego em São Paulo e tal, basicamente em várias áreas. É isso aqui, ó, Cato, né? De recursos humanos. Eles tinham um contrato com a Cato, eles tinham um sistema lá, eles davam 1 mês de graça pro cara procurar emprego. Olha que legal, era bacana isso. Olha, quando eles mandavam embora, eles falavam, ó, tá aqui uma senha, tá aqui um acesso, você vai conseguir ter acesso a diversas vagas durante 1 mês. Eu achava bacana isso, eu falava, pô, eles mandaram embora o cara, né, e deram. Então perceba que tipo assim, porque quando você manda embora uma pessoa, é um processo muito complicado, gente. Pode ter do outro lado um chefe de família, pode ter uma mulher que é chefe de família, né? Muitas vezes, em alguns casos, essas pessoas pagam aluguel e com a interrupção desse salário, as pessoas vão ter dificuldade para honrar alguns compromissos. Então perceba que é um troço muito complicado mesmo, né? Então, quanto mais você for humano, quanto mais você for delicado e educado, melhor, tá? Então, essas coisas são interessantes. Eu nunca tinha visto isso, tá? Foi a primeira vez que eu vi, eu falei, nossa, que da hora, cara. Os caras, quando eles mandam embora, eles falam pro cara, olha, você não serve para nós, mas tá aqui, ó, se você quiser procurar uma oferta, tô te dando, né, quase que uma oferta lá, aí depende da pessoa, né? Mas é muito legal. Mas tem isso mesmo, gente. As pessoas acabam, tem gente que vira a mesa, chuta, briga. Mas aí é uma questão de conscientização também, que a gente tem que pensar o seguinte, né? Pé na bunda e empurra para frente também. Existem casos que a gente é mandado embora e aí você olha, né? Pega aquele dinheiro e se reorganiza, investe no curso de idioma, aproveita, aprende a falar um segundo, um terceiro idioma e vai se especializando, né? Em algum momento, você só não pode parar. Se parar, aí que o negócio enxuriça de vez. Mas vamos lá. Mas isso acontece mesmo. Vamos falar então agora um pouco de empreendedorismo, né? Aí vocês vão ver que as coisas... Por isso que eu não consigo desvencilhar as coisas.
Vamos pensar, então, quais são as características de um empreendedor? Bom, o empreendedor é uma pessoa, né? Então, essa pessoa ela tem que ser multidisciplinar. Ela não precisa ser especialista, mas ela tem que ser multidisciplinar do ponto de vista de conhecer as coisas. Então, eu tenho que conhecer um pouco de administração, eu tenho que conhecer um pouco de contratação, eu tenho que saber um pouco de falar com as pessoas, porque eu vou lidar com pessoas, né? Eu tenho que ser versátil, né? Eu tenho que ter um grande poder de adaptação a questões que talvez eu nem sabia que existia, né? Eu, como empreendedor, eu tenho que saber identificar as oportunidades e as iniciativas que podem surgir ali quando eu estou fazendo as minhas análises, né? Eu também preciso estar ciente que eu vou correr riscos, mas riscos calculados, né? Nunca riscos desconhecidos, né? Então, se eu vou, por exemplo, investir dinheiro na bolsa de valores, eu preciso saber que eu também posso ganhar, mas eu também posso perder, né? Então, eu preciso ter essa noção. Eu preciso exigir qualidade e eficiência. Então, lembre-se, um empreendedor, uma das grandes habilidades ou características é ter altíssima qualidade e ter altíssima eficiência, tá? Uma outra qualidade aqui para um empreendedor é a persistência, né? Eu penso numa ideia, essa ideia é viável, mas não deu certo ainda, seja por questão de grana, questão de ambiente, questão cultural. Eu preciso persistir, que eu vou encontrar alguma coisa que vai me dar uma possibilidade de continuar e de concluir a minha atividade. E eu preciso saber lidar com metas. Eu preciso aprender a trabalhar com metas ou objetivos, né? Eu costumo, inclusive, falar para os alunos, né, do ensino médio, do técnico, eu falo para eles o seguinte, olha, a vida da gente é quase como se fosse uma linha, né, com altos e baixos aqui, né, buracos e tal. Mas aí eu falo para ele, ó, pense que aqui, ó, você quer estar, sei lá, com 50 anos, por exemplo. Aqui você está agora, sei lá, aluno do técnico normalmente está com essa idade aqui, 16 anos. Aí eu pergunto para ele, você quer fazer faculdade? Ah, quero fazer uma faculdade. Então coloca nessa linha um checkpoint aqui, ó. Faculdade. Certo? Faculdade demora quanto tempo? 4 anos. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Se for medicina, é um pouco mais longe. Ah, legal, terminou o 4º ano, legal. Aí você pode até dar um descanso para você. O que você quer aprender? Quer aprender inglês? Ok. Coloca um checkpoint aqui. Quanto demora um curso de inglês bom? Sei lá, 1 ano e meio? 1 ano, meio ano. Quer aprender mandarim? Oh, que legal, mandarim, né? Mandarim, ó. Quanto tempo? Não faço nem ideia, sei lá, 2 anos. O que são essas bolinhas? São as metas. E aí você vai dizer para mim se com 50 anos você vai ser um gerente ganhando 30 mil por mês. Entendeu? Então eu faço uma seguinte reflexão com o aluno. Imagine quando você tiver, sei lá, 50 anos. Como é que você se vê a 50 anos? Ah, eu me vejo, professor, um gerente ganhando 30 mil reais. Ok, legal. Gerente do quê? Gerente de TI? Ótimo. O que precisa? O que precisa para ser um gerente de TI? Ah, precisa falar 2 idiomas. Legal. Precisa ter 2 faculdades, um MBA. Legal. Então, começa a contar de trás para frente e cria o que a gente chama de uma linha do tempo, né? Linha do tempo. Entendeu? Isso parece bobagem, gente, mas é uma reflexão interessante, tá? Vamos lá, deixa eu apagar aqui, que isso aqui é paralelo. Então, aprender a estabelecer metas, né, ou checkpoints é muito importante, tá ok? Senão, a gente vai caminhando e não consegue resolver os problemas. Nossa, eu tenho uma tarefa para resolver. Ah, amanhã eu faço. Ah, amanhã eu faço. Amanhã eu faço. A hora que você vai ver, tá na data da entrega e você não fez nada, tá? Falando especificamente um pouco do empreendedorismo no Brasil, o Brasil é relativamente ainda novo, né, esse conceito aqui. Mas, na verdade, as pessoas já faziam isso há muito tempo, só não sabiam o que estavam fazendo. Não, tipo assim, não se enquadravam, né?
Mas, de acordo com muitos economistas, é a palavra-chave, é o caminho certo para que a gente tenha, para que a gente possa fomentar a nossa economia e ter diversidade dela também, tá? Para que a nossa economia se fortaleça. Segundo o próprio governo federal, são cerca de 600 mil empreendimentos por ano, né? Então, olha só, é muita empresa, é muita gente empreendendo por ano. Se a gente fosse dividir isso aqui por meses, ou melhor, até por dia, a gente ia ver que só no dia de hoje foram criados vários empreendimentos. Então é muita coisa, né? E olha que interessante, resulta em mais de 1,5 milhões, 1,5 milhão de microempreendedores no âmbito nacional atualmente. É muita gente, né? O grande problema é que muitas dessas pessoas não estão preparadas e uma boa parte, quase 2/3 dessas empresas morrem no segundo ano de vida. Por quê, professor? Porque o seu idealizador queria ter o retorno do capital já no mês seguinte. E não é assim. Vai demorar. Dependendo do negócio, vai demorar talvez até 3 anos para você ter o retorno, né? Então, olha só que interessante. Trouxe aqui alguns exemplos, né? Para a gente refletir um pouco nesse processo de empreender, né? Esse cara aqui, o Flávio Augusto aqui, ele é um grande exemplo em relação a empreendedor. Ele, então, eu nem sei se eu conseguiria, eu não sei nem se eu teria coragem para fazer isso, tá? Então perceba que para ser empreendedor também tem que ter coragem. Lá em 1995, né? Ele emprestou do banco, né? Pegou 20 mil do seu cheque especial e fundou a escola de idioma Wise Up, né? Wise Up, nem sei como é que faz, acho que é Wise Up. E aí, ó, depois de relativamente pouquíssimo tempo, em 2014, né? É lógico que aqui em 2014 tem um motivo para isso, né? As relações entre os países começaram a aumentar e aquele boom, aquela vontade de aprender um segundo idioma, seja para trabalhar, para passear, aumentou bastante, né? Então, lógico que teve esse elemento, vamos dizer assim, sorte, que talvez ele não computou no planejamento dele. Mas o fato é que o Grupo Abril foi lá e comprou a empresa dele por uma bagatela de 870 milhões. Ora, para quem emprestou 20 mil do cheque e basicamente 20 anos depois, né? 20 anos depois vendeu por 877 milhões, tá bom demais, né? É muito bom, né? Então, ele comprou de volta, comprou. O velho, o pai faleu com ela, ele comprou por 600 milhões, mais barato ainda. Então, para você ver como que é a jogada, de como é que funciona, né? Tem que ter muita coragem, entendeu? Eu penso, se eu fosse mandado embora de uma empresa e tivesse um fundo de garantia de 40 mil aí, do jeito que eu sou cagão, eu colocava isso num fundo de investimento, cozinhando lá uns 30, 40 dias, e depois desse tempo, se eu não achasse nada, eu ia fazendo saques, né, para poder ir segurando a bronca, mas eu não teria coragem, né? Mas perceba. É que não dá para saber também, né? Eles Então, vendem livro também, né? Então eles vendem curso, então eles inventam muita coisa, pode ser, porque, sei lá, às vezes você tá meio duro, você pegar 20 pau de cheque especial e, sei lá, arriscar sujar o nome a vida inteira. Então, percebeu que tem que ter coragem, né? Tem que ter muita coragem. Legal, professor, entendi, bacana, mas professor, da onde que vem a motivação? Bom, eu diria para vocês que ter motivação não é um negócio tão simples assim, mas a gente pode dar algumas pistas. Da onde vem a motivação? Bom, a motivação ela pode ser pelo exercício de observar, né? Ela pode vir do benefício de escutar, ela pode vir também da leitura, né? E tem alguns exemplos. Quer ver um exemplo interessante? Eu tenho um projeto na minha gaveta lá, que até hoje não achei ninguém para fazer. Eu lembro que eu vi uma reportagem do município de Itapetininga que tinha um problema. Eu vou dar ideia, mas não estou nem aí, não tem problema. Mas olha que interessante, é uma oportunidade bem bacana. Eu vi uma reportagem, eu estava aqui em Sorocaba, acho que era um final de semana,
Eu vi uma reportagem na TV Tem falando de Itapetininga faz tempo, eu acho que foi em 2014, acho, 2016, que a organização ali, né, a associação que recolhia leite materno, né, para doar para bebês recém-nascidos, onde as mães não tinham condição de amamentar, estava tendo problemas para recolher esse leite. Que tipo de problema? Eles tinham dificuldade em saber quem são as pessoas que estavam, quem são as mulheres que estavam doando, né? De tal forma que eles estabelecessem uma logística para poder recolher esse leite materno. Então, trocando em miúdos, as mulheres que tinham que tinham a possibilidade de doar leite, não sabiam para quem doava. E quem que era o órgão receptor do banco de leite, lembrei, banco de leite materno, não sabia quem eram as pessoas que queriam doar. Para nós da área de TI, isso é um problema fácil. Eu tenho de um lado um fornecedor e do outro lado alguém que precisa, né? O demandador, o comprador, por assim dizer. Aí tem um projeto lá para desenvolver um aplicativo app, aonde as mães que são doadoras poderiam se inscrever, elas passariam a localização delas, isso cairia num servidor lá do banco de leite, e aí, através de um algoritmo lá, ele traçaria para o motorista uma logística, né, um caminho, como se fosse um mapa do Google, para ele passar. E aí, a hora que ele fosse fazer a coleta, emitiria, né, um SMS, uma mensagem para a mãe que está cadastrada: olha, o motorista aí vai passar quarta-feira a recolher o leite materno. É uma ideia interessante, e não tem isso, né? Não tem. Mas é um problema. E de onde veio essa ideia? Escutando uma reportagem, né? Existem outras coisas também. Eu trouxe aqui para vocês como exemplo, aqui, ó, essa agenda da ONU. Essa agenda da ONU, ela tem aqui basicamente 17 problemas que a ONU discutiu lá no seu plenário, 17 problemas que o mundo tem. Então, aqui, erradicação da pobreza, né? Oceanos, mares, né? Ou seja, cuidar do meio ambiente, recursos, tem um monte de coisa aqui. Será que o empreendedor, olhando cada um desses problemas, será que ele não acha um problema no meio de tantos problemas aqui que pode ser tangivelmente resolvível? Né? Que pode ser resolvido? Eu tenho quase certeza que sim, né? Mas aonde que está? Eu tenho que olhar. Nossa, como é que eu faço para erradicar a fome, né? A gente está vendo tantas coisas na televisão que as pessoas estão se organizando para entregar a Marmitex, né, a marmita. Será que imagine a possibilidade que eu pudesse desenvolver um aplicativo de celular aonde essas associações pudessem dizer: olha, hoje eu vou entregar a Marmitex na Praça Central a partir das 19 horas. Eu poderia fazer um cadastro dessas pessoas com vulnerabilidade alimentícia. Entendeu? Estou falando aqui um monte de conjunturas que podem virar um produto, né? Então perceba que isso pode virar uma questão. Os cuidados com a água, né? A gente teve problemas aí no passado com o desabastecimento de água e a crise energética nos reservatórios, porque a nossa matriz energética ela é mais que 60%, acho que ela é 80% à base de hidrelétrica, né? Então tem um problema, como é que as pessoas estão consumindo água, né? Como é que... Pense no seguinte problema. Vocês sabem quantos litros de água vocês gastam no banho de vocês? Então, imagine que fechasse o registro lá da frente ali, a caixa d'água tem 1.000 litros, e para cada banho que você toma, imagine que se você pudesse ter essa mensagem num aplicativo de quantos banhos ainda dá para você tomar. Por que isso? Porque agora eu posso ter um gráfico e eu posso otimizar. Então, se eu utilizo 1 litro de água para fazer comida, arroz, feijão, eu gasto 500 ml para escovar o dente, se seguir essa tendência, a minha caixa d'água de 1.000 litros vai durar, sei lá, uma semana. O que eu tenho que fazer? Algoritmos de aprendizado, algoritmos de otimização. Olha, otimize esse recurso. Ao invés de você ficar com a torneira aberta, feche ela, lave a escova, fecha a escova, depois você faz um bochecho, né, com água. Percebeu que tem um monte de coisa que dá para a gente
Só numa meia hora de conversa aqui a gente já apontou 2, 3 coisas diferentes. Então, não estou dizendo que esse aqui é o único caminho para vocês terem ideias para resolver o problema. Estou falando que é um deles, tá bom? Vamos falar então aqui um pouco do conceito de startup, né? Bom, basicamente uma startup é um grupo que vai inovar, né? E ele vai tentar moldar algumas soluções com base nos cenários futuros dessa economia. Então, por exemplo, quando a gente foi infelizmente acometido por essa pandemia, muitas empresas se inovaram em curto espaço de tempo, mas outras não conseguem por conta do seu tamanho e da sua atividade empresarial, é um pouco mais complexa, tá? Mas tem muitas empresas aí que se adaptaram facilmente, né? Ainda de acordo com o conceito de startup, é uma grande aposta no mercado econômico, atual e futuro. Então, existem muitas empresas investindo, muitas aceleradoras, existem até recursos do próprio governo federal destinado para esse tipo de negócio, tá? Na maioria das startups, elas são de baixo custo, né, para criar elas, então por isso que o governo federal também consegue dar uma força, tá? Isso não é uma regra, mas é a maioria, né? São jovens que acabam fundando essas empresas. Então, tem, por exemplo, o Nubank, né? A própria XP Investimento, tá? Uma empresa grande também pode inovar, tá? Mas é um pouco mais difícil para ela, mas ela também consegue. Ela pode criar um setor de startup dentro dela mesma, né? Um outro conceito de startup é que você precisa conhecer o seu cliente muito bem. Então, se eu vou desenvolver um produto, eu estou querendo desenvolver esse produto, para quem que é esse produto? É para jovens, adultos, né, terceira idade, o que que é? Homens, mulheres, independe do gênero. Correr risco financeiro, então você que vai... Outro princípio da startup é que vai ter riscos, vão ter riscos pessoais, financeiros e comerciais, tá? Basicamente, uma startup, né, ela é o ponto de partida para criar uma solução que vai resolver um determinado problema do mercado. Nem sempre ela vai resolver um problema completo, né? Ele pode ser parcial. Eu gosto de dar o exemplo da mala com rodinha. O que é a mala com rodinha? A mala com rodinha continua sendo uma mala. A diferença é que alguém foi lá e colocou uma rodinha nela, né? Perceba que é um produto. Esse produto atendeu um determinado nível, um determinado cliente. Um cliente que não queria mais ficar arrastando, né? Hoje, praticamente, todas as malas têm rodinha. Então, perceba que é um produto que não foi inovado de forma completa. Ele foi só de forma parcial, tá? Existem alguns produtos que, inclusive, você compra um kit e você pega esse kit e adapta ele do produto que você já tem para ele ter uma nova configuração, né? Existem várias. Você pega, por exemplo, as TVs de smart, lembrei aqui um detalhe. Você tem as TVs smarts que são antigas, que não instala a Disney Plus, não instala o Amazon Prime, não instala o Netflix. O que você faz? Você compra aqueles aparelhinhos de streamer e liga na TV, pronto, acabou. A sua televisão fica mais smart do que as atuais. Então perceba que é um problema parcial, tá? Resolveu um problema. Uma TV sua velha virou uma TV ultra mega smart. E quais são as características de uma startup, né? Então, basicamente, eu trouxe aqui um pouco que a literatura fala para a gente. Tem a questão da inovação, a escalabilidade, a repetição, o potencial superior, a flexibilidade e o trabalho em equipe. O que é cada um desses, lá? Legal. Bom, inovação, né? Basicamente é o DNA da startup, ou seja, é a sua razão de existir, né? É o diferencial de uma startup, a inovação dela. A escalabilidade é que ela pode ser escalável, então ela pode sair de um negócio pequeno e virar um negócio grande em curto espaço de tempo, tá? Isso diz que a receita dela pode aumentar exponencialmente. Tá? A repetição, né? A startup se caracteriza pela capacidade de se repetir.
Ou seja, entregar o mesmo produto e serviço de modo reprodutivo, sem a necessidade de customizar em excesso. Então, muitas vezes, uma grande característica da startup é ela personalizar um produto que ela já faz na sua linha de produção. Então, se você chegar para uma grande empresa e falar para ela, olha, sei lá, uma empresa grande que ela precisa customizar a sua linha de produção, ela vai falar, pô, isso é um problema para mim. Mas para uma startup, isso acaba sendo menos oneroso, tá? O potencial superior é atingir grandes mercados com uma estrutura enxuta, e é um dos principais traços da startup. Então, a gente tem notícias aí de startups que eram pequenininha, mas elas batem a nível de faturamento ou a nível de negociações de produto ou volume de venda, como de grandes empresas, né, do mercado que já estão aí consolidadas há 20, 50, 60 anos ou mais, tá? Flexibilidade, né? Não dá para ter uma startup que não seja flexível, né? Então, imagine com esse cenário de pandemia, quando isso ocorreu lá em março do ano que vem, né? E principalmente agora, com bastante restrições de comércio, que as empresas têm que estar se reestruturando e se adaptando a novos cenários, né? Então, a dinâmica, né, nesse negócio, para uma startup, a dinâmica faz parte do DNA dela, tá? Então, ela precisa, ela está sempre em movimento, né? Vai pedir para uma Gerdau, né? Uma Gerdau, que é uma gigante aí de fornecedora de aço, aço moldado, pré-moldado, aço, né, enfim, de corte, vai pedir para ela mudar a forma como ela comercializa seus produtos. O diretor de negócio ela vai falar, vai chutar você para fora da sala, né? Porque a visão dele é uma visão macro gigante. Até ele ter que pensar no negócio, já perdeu dinheiro, tá? Uma startup não. E aí, a startup também tem uma característica que é, como todas as empresas, trabalhar em equipe, mas as startups, elas são normalmente, né, são equipes pequenas, de no máximo até 10 pessoas, né? Normalmente começa com 2, são colegas que estão fazendo um determinado curso e dividem, porque um tem uma parte da ideia, o outro tem o complemento da ideia, junta ali uma sociedade pequena e acaba persistindo essa sociedade durante muito tempo, sei lá, 5, depois de um bom período que eles acabam contratando uma equipe que ainda é pequena, né? E não são equipes numerosas, né? E uma outra característica é que são profissionais de alto nível, multidisciplinares, ou seja, o cara tem que saber de um monte de coisa, né? Ao mesmo tempo, tá? Existem alguns tipos de startup que a literatura traz para a gente, não vou ler todas, né? Mas eu vou apontar aqui, tem a Lifestyle, né? Que são criadas para trabalhar aquilo que você gosta. Então, se você gosta, por exemplo, de comida vegetariana, você pode empreender um restaurante vegetariano, por exemplo, né? Você tem a PME, que possui negócios pequenos, né? Então, você tem, por exemplo, aí um carrinho de lanche, você tem uma cervejaria no fundo de quintal, que você faz uma pequena quantidade de cerveja, enfim. Você tem as escaláveis, né? Já nasce com a vontade de serem grandes, né? Você tem as startups à venda, que já nascem com o princípio de eu vou criar um negócio e vou vender, não vou ficar para mim. Então, o cara entrou com a ideia, ele fez todo o processo, desenvolveu, criou o plano de negócio, mas ele não vai rodar, ele vai vender. O plano de negócio está no papel, ele só vai vender, tá? Você tem as sociais que parecem as lifestyle, né? Mas elas têm a diferença da lifestyle que é para você. A social é porque você quer fazer alguma coisa para atender também uma vontade sua, mas ela vai ser voltada para uma sociedade, né? Tá pensando em um mundo melhor. E tem as startups do tipo corporativo, né? Que são as tradicionais, é o modelo tradicional de startup. Em Sorocaba, por exemplo, tem o Parque Tecnológico, tem lá um monte de empresa lá com essa finalidade. Bom, a startup no Brasil, né? A gente já falou que ela é um pouco nova, mas a gente vive a gente sempre viveu, na verdade, uma questão de instabilidade econômica,
E a startup foi vista também como uma forma de reverter esse quadro de instabilidade econômica por muitos, inclusive em sinais de crise, né? A gente com o passar do tempo, né, o Brasil dobrou o número de startups, né? Então a gente já viu naquele número lá em cima. Hoje a gente tem praticamente falar em startup é quase que falar algo natural. Mas talvez há 10 anos atrás isso já era, nossa, isso é muito inovador, né? Negócio bem diferente. Algumas dicas quando a gente se aprofunda um pouco no assunto de startup. Bom, não confie apenas nas suas ideias, tá? As suas ideias são parte do negócio. O seu comprometimento, a sua equipe, o capital de giro vão ser outros alicerces da sua startup. Boas ideias são essenciais na startup, mas não fazem milagre sozinha. Então você vai precisar de dinheiro, vai precisar de pessoas, né? Lembre-se que todos podem ter ideias incríveis, mas o planejamento e a execução do negócio é que define o potencial. Não adianta nada você pegar e falar assim, nossa, o Flávio deu umas ideias bacanas, né? Mas se você não organizar, não filtrar tudo isso, você vai ter um monte de coisa pairando aqui no ar, né, na nuvem. Se você não pegar esses insights que estão pairando na nuvem, descer ele no papel e organizar de forma estruturada, não vai chegar a lugar nenhum, tá? Outra coisa que muita gente se engana, vou ser dono de startup e vou trabalhar pouco. Pelo contrário, vai trabalhar em média 10, 12 horas por dia, tá? E outra coisa que é um perigo, mas é uma coisa interessante, o fato de ser um clima informal e descontraído é um grande atrativo, mas cuidado, porque essa forma atrativa de você trabalhar de forma informal, ela pode levar você a uma questão de perder o foco, né? Então você pode de repente se dedicar mais a uma tarefa do que outra e você pode perder o foco daquilo que era o seu objetivo, né? Isso está acontecendo muito, inclusive agora nos trabalhos remotos, né? Isso não significa de longe menos trabalho, ou seja, você vai ter muito mais trabalho, né? Equivalente lá ao primeiro. Você vai ter que muitas vezes sacrificar os finais de semana para poder resolver os problemas, certo? Você vai precisar se associar a colaboradores ou a sócios que serão os melhores, né? Então você precisa dividir o seu sonho com pessoas que vão realmente trazer, vão somar, né? Para você. Então perceba que, olha a dificuldade, como é que eu vou encontrar no mercado um recurso que realmente vai agregar valor à minha equipe? Se grandes empresas têm essa dificuldade, imagine eu aqui sozinho com a minha ideia. É um desafio. Boa parte do sucesso está na equipe, né? Então, falando especificamente da equipe, né? A gente precisa identificar quem são os talentos, né? E ter uma estrutura reduzida. A gente precisa garantir que está trabalhando com os melhores profissionais da área. Então, nem sempre chamar também pessoas para compor a sua equipe, que conhecem da mesma conhecimento seu talvez faça sentido, tá? Pode ser que sim e pode ser que não, tá? Então, depende muito do negócio que você está interagindo. Então, pode ser que se você for da área de computação, vou chamar 3 sócios da área da computação. Mas quem que tem habilidade para falar com pessoas? Nenhum dos 3. Então, tem que chamar alguém que tem uma habilidade de falar, porque é ela que vai contatar os futuros clientes, ela que vai marcar as reuniões, é ela que vai explanar as suas ideias para os seus futuros clientes, né? Se você não souber falar com as pessoas, você é muito bom em programar e resolver problema, mas se você não souber expor as ideias, está quase terminando, pessoal. Aí eu trouxe alguns exemplos de startup. Eu não vou ler tudo, mas a gente tem aqui, por exemplo, a 99 Táxi, né? Que agora é apenas 99, né? Foi lançada em 2018, ela é uma concorrente direta do Uber, né? Então perceba que tem uma característica. Aqui eu acho que uma das mais famosas de todas, né, o Nubank, né, nasceu de uma startup que queria simplificar os serviços do banco, né, porque eles achavam que muitos dos serviços eram burocráticos, a gente já falou disso, e de fato, né,
Existem burocracias que são essenciais, mandar os documentos e comprovante de endereço, mas existem algumas outras que não faz o menor sentido. Eles entenderam isso e desenvolveram um negócio, e hoje são um dos principais bancos, se não um dos maiores no país, digitais, né? Ainda mais depois do Pix, né, professor? Parece que é Sim, uma das maiores criadores de chaves. exatamente. Me parece que é isso mesmo. Então perceba que existem algumas questões bem interessantes quando a gente olha o que essas startups, né? O próprio PagSeguro, né? Para quem lembra do PagSeguro, o PagSeguro era uma outra forma de pagamento para você fazer no antigo Mercado Livre, né? Lá nos primórdios do Mercado Livre, ou você depositava o dinheiro na conta do cara, né? Que se o cara te entregasse um tijolo embrulhado no papel, você ficava de cabelo em pé, né? Porque como é que você ia resolver esse problema? Você já deu o dinheiro na mão do cara, você mandava o comprovante do depósito, e aí o PagSeguro surgiu de acordo com essa lacuna que você queria pagar, mas se o cara te entregasse o que você não entregou, eles intermediavam essa solução, ou seja, enquanto você não desse um ok do produto, eles não entregavam o dinheiro para o fornecedor. Você pagava um pouquinho mais caro, porque o fornecedor pagava uma taxa, mas era uma forma segura de você fazer as compras, né? Tanto que o PagSeguro hoje virou um banco digital, né? Eles têm até a maquininha deles. Então perceba que é uma startup que também enxergou alguns nichos de mercado no cenário nacional. Pessoal, tranquilo até aqui? Beleza, né? E aí, ó, o que eu quero que vocês façam então? Então, a nossa atividade avaliativa dessa semana é essa daqui, ó. Eu quero que vocês identifiquem para mim. Lembra que eu pedi para vocês identificarem o tipo de negócio que vocês gostariam de desenvolver? Pois muito bem. Eu gostaria de saber agora, com base naquele negócio que vocês gostariam de montar, quais são os impostos que incidem sobre a atividade comercial da empresa que você vai montar? É municipal? É estadual? É federal? É só os dois primeiros? É só o primeiro ou é os três? Aí você vai falar assim para mim, vou esnucar o professor. Vou falar para ele que eu ia montar uma igreja. Igreja não recolhe imposto. Vai lá para você ver. Igreja, tô dando um exemplo, né, bem simples, mas tem gente que acha que igreja não recolhe impostos, a não ser que ela esteja lavando dinheiro, mas se ela for uma igreja séria, ela vai recolher o dízimo, né, a oferta que os fiéis lá doam, e ela vai contabilizar aquilo. Se ela contabilizar aquilo, ela precisa pagar impostos, certo? Tô dando um exemplo. Paguei IPTU do terreno também, não paga? Então, tá vendo? Eu não quero exatamente, eu quero saber quais são os impostos, né? Vai pagar IPTU, vai pagar ISS, né, que é sobre serviços prestados para autônomo, porque pegando ainda o exemplo da igreja, vamos imaginar, a igreja tem aquela sanca lá de gesso. Se de repente aquele gesso precisa dar manutenção, quebrou, quem que vai fazer? Ah, mas será que alguém ali tem capacidade? Vamos imaginar que não, vai contratar uma pessoa, vai contratar oh, caramba, fugiu agora, um independente lá, um autônomo, Flávio. Autônomo. O autônomo, você não vai dar dinheiro para ele assim, se o cara não apresentar a nota fiscal, nada, né? Tem que contabilizar essa nota fiscal. Se ele vai emitir nota fiscal, você vai pagar um imposto, pelo fato de ser um serviço de autônomo, porque ele é uma MEI. Que imposto é esse? Então eu quero que Pesquisei no vocês... Google aqui, professor. Ah, Saiba como conseguir isenção do IPTU para igrejas. Eu acho então, que mas não importa. Você pode conseguir a isenção, mas não tem mas não é para pagar esse imposto? não, Até acho que normalmente paga, mas daí deve ter então, jeito para não pagar. você daí tem que entrar com cara, hoje está fugindo as palavras. Liminar. Uma liminar, obrigado. Uma liminar justificando o porquê que você não quer pagar esse imposto. Lembra aquela questão lá da CPMF, lá no governo, acho que do Lula ou do Fernando Henrique, que algumas empresas conseguiam liminar para não pagar a CPMF? Eu não lembro o governo, mas tinha umas paradas dessa, tá? Então, eu quero saber,
né? Eu quero saber quais são os impostos que vão incidir no negócio que vocês sonharam ter um dia, ou que estão sonhando em ter. Tranquilo então, meus queridos? Facinho, né? Não tem enrosco. Como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão fazer um documento no Word aí, por exemplo, vão gerar o PDF e vão submeter lá para mim no Moodle. Belezinha? Ô, professor, para saber os impostos que eu vou pagar, por exemplo, eu preciso saber o tamanho da empresa? Tipo, se for Outra for pergunta MEI, interessante. por exemplo, vai ser menos, não vai? Então, se você for uma MEI, o que eu recomendo? Se você, por exemplo, vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu comprei um carrinho de cachorrão e quero vender lanche aqui na frente da minha casa. Só que eu não quero ser informal, eu quero ser um empresário registrado. Eu quero ser uma MEI. E por que eu quero ser uma MEI? E aí tem umas coisas interessantes, porque quando a gente é MEI, a gente paga um imposto todo mês, certo? E esse imposto, quais são os benefícios desse imposto? Eu posso ter aposentadoria, eu posso ter afastamento por algum acidente de trabalho. No caso das mulheres, por exemplo, se elas forem gestantes, elas podem tirar a licença maternidade e o governo vai pagar a remuneração para ela. Mas por quê? Porque ela é uma empresária registrada, né? Então, se o cara é camelô, se o cara vende máscara na feira, na praça da cidade, se ele for uma empresa aberta, se ele for uma MEI, ele tem vários benefícios. Ele pode conseguir empréstimo, ele pode pagar o benefício dele todo mês para ele se aposentar no futuro. Só que daí, quais são os impostos? Ele vai pagar menos. Ele vai pagar menos que uma empresa SA. Mas que impostos são esses? Aí, o que eu recomendo então para o senhor? Vai lá na internet e procura impostos que MEI paga. Aí ele vai dizer. Muito provavelmente, é raro, mas isso pode acontecer, de Itapetininga ter uma carga tributária municipal diferente da carga tributária municipal em Sorocaba. Pode mudar a quantidade de impostos e pode mudar o percentual de cada imposto. Então, vamos lá. O ISS, que é o Imposto sobre Serviço Prestado, Imposto sobre Serviço, em Itapetininga pode ser um percentual, em Sorocaba pode ser outro. Entendeu? Então O tem que ICMS é assim, mas é para o estado, né? O ICMS, cada estado tem uma porcentagem. Exatamente. É por isso que tem uma briga ferrada aí com a questão da gasolina, não é isso? Percebeu que é um ó do Borogodó isso daí? Existia no passado, eu não acompanho mais isso, tá? Mas eu lembro que a região de Bauru ali, que tem ali aquela região que tinha bastante data center, que tinha bastante empresas de tecnologia, existia um incentivo fiscal lá, tá? Para quem queria montar empresa lá. Então, muitas empresas acabavam montando escritório comercial. Por que se montava com bastante escritório comercial? Porque existia um incentivo da prefeitura de Bauru no ISS, que era o Imposto sobre Serviço Prestado, para emitir nota fiscal por Bauru. Essa empresa que eu falei para vocês, a Cascadura, ela tinha várias plantas espalhadas aqui no Brasil, mas ela tinha um escritório lá. Não, minto, a Cascadura não, a Sorocred. A Sorocred tinha um escritório de negócio em Bauru só para emitir nota fiscal. Por lá. Por quê? Porque é mais barato. Eu lembro que a alíquota de imposto que eles pagavam lá era mais barata que em Sorocaba. Isso acontece, isso é o que a gente chama dentro da área de negócio guerra comercial, né? Por que algumas empresas resolvem, por exemplo, uma empresa chinesa resolve montar uma planta aqui no Brasil? Por quê? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que ela gosta? Ah, vamos dar emprego para os brasileiros? Vocês acham que é isso? Não, gente. É porque o custo para ela mandar o produto para cá ficou mais caro do que ela montar uma planta aqui. Então, quando ela mensura no valor dela mão de obra, custo de impostos e tarará, fica mais barato, né? Então, perceba que as coisas não são assim. Ah, hoje eu acordei com o pé direito, eu olhei na janela, o passarinho lá, apareceu um pica-pau de topete vermelho e falou um bom dia para mim e vou montar uma empresa lá em Itapetininga. Não, né? As coisas são planejadas. Lembra daquela coisa lá? Planejamento, correr riscos calculados, tomar decisão, é tudo baseado. E os impostos, né, propriamente dito, aqui no nosso foco da discussão,
Os impostos, eles são uma outra variável que deve ser levada em consideração quando você vai tomar uma decisão de montar um negócio, tá? Você tem produtos que são altamente, tem altos custos de impostos. Cigarro, por exemplo. Cigarro parece que tem quase 60% de impostos sobre o produto dele, né? Você tem alguns produtos que são, e são impostos diferentes, certo? Então eu quero que vocês façam isso daí para mim. Mas qualquer dúvida, pessoal, me manda mensagem, tá? Não fiquem com a dúvida, não. Manda uma mensagem aqui pelo Teams ou pelo e-mail, que daí eu tento dar uma força aí para vocês, tá bom? Mais alguém aí com alguma dúvida que de repente ficou mal esclarecido? Por aqui tranquilo, professor. Eu não sabia que tinha essas diferenças de tributárias de cidade para cidade. Assim. Pode ter, tá? Pode ter. Existe uma briga, mas essa briga nunca vai acabar, de tentar manter um imposto único. Mas o imposto único, se tivesse um imposto único, pensa bem. Perde a oportunidade de barganha, né? As regiões perdem. Então, não só a oportunidade de barganha, pensa até coisas que vão além disso. O senhor que me questionou é de Itapetininga? Que não sabia essa diferença? Isso, de Sarapuí. Sarapuí, perfeito. Então, vamos pegar a sua cidade de Sarapuí e vamos pegar uma coisa bem bobinha. Vamos pegar o IDEC, né? O IDH, quer dizer, o Índice de Desenvolvimento de Sarapuí. Vamos pegar o Índice de Desenvolvimento ali no centro de São Paulo. Com certeza, o Índice de Desenvolvimento de São Paulo é muito maior do que de Sarapuí. Se os impostos são iguais, e se o índice de qualidade de vida em São Paulo é muito melhor, por que eu vou montar uma empresa em Sarapuí e não em São Paulo? Percebeu que as coisas começam a perder isso que o nosso colega acabou de falar de barganha? Professor, fala. Além desses impostos e os custos, as burocracias podem mudar também, não pode? Sim, exatamente. É outro limitador, às vezes. É outro problema. Quem imaginava, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, você montou uma empresa hoje, nós estamos em 2021. Final do ano que vem vai ter eleições presidenciais. E vamos dizer que a sua empresa ela vai trabalhar a nível nacional, né? Qual é a chance de você ser auferido ou ser beneficiado por uma canetada do próximo presidente? Qual é a segurança que você tem? Porque, pessoal, leis podem mudar. E uma determinada regra, uma determinada burocracia, que nem o nosso colega contribuiu aqui conosco, essa burocracia pode mudar, ela pode ficar mais ou menos. Não existe uma discussão aí para criar umas regras malucas para o Pix? Né? Não existe uma discussão aí que estão querendo tributar o Pix, o Guedes já falou de algumas coisas assim, assado? Aí o Pix vai acabar... O Banco do Brasil já vai cobrar para a pessoa jurídica, já vai cobrar. O Banco do Brasil já vai cobrar Pix. Já está cobrando, né? Já está cobrando, lá, né? Já deve estar cobrando. Eu, como não sou correntista do Banco do Brasil e sou quem me dera, eu sou desse tamanhico aqui, não faço nem ideia. Mas eu vi alguma coisa assim, eu não fui a fundo, mas empresas, pessoas jurídicas que fazem ou que recebem Pix já vão ser tributadas, vão ter que pagar alguma coisa. Agora, como é que surgiu o Pix? Se a gente lembrar lá atrás, qual era a proposta do Pix, gente? A proposta do Pix era que não houvesse tributação. Aí alguém foi lá e falou, olha, vamos dar uma canetada aí. E aí... Ô, professor, né? Pode falar. Não sei se cabe nesse assunto, mas estava vendo que até estavam querendo declarar Bitcoin, criptomoeda. Bitcoin é criptomoeda, né? Eu não entendo muito bem desse negócio. Mas não sei. Mas o que você diz? Negócio de tributar, né? Sim, pode mudar. Como pode vir um novo presidente e dizer, olha, não existe mais, vamos cancelar o Pix. Pode vir um cara aí um pouco mais conservador e vai falar, olha, esse negócio de Pix aí acabou, dá uma canetada lá e arranca o Pix fora do negócio. Ou pode vir um cara e super, sei lá, diferente, fala assim, olha, agora no Brasil é permitido circulação de criptomoeda para pagar e receber.
Então perceba que essas regras existem. Então, quando uma empresa, né, isso é uma outra coisa também. Quando uma empresa se decide a montar um negócio, ela também precisa fazer um impacto, né, do ponto de vista futurista, assim, né? Até que ponto isso vai ser vantagem? Porque não existe garantia nenhuma que esses impostos vão mudar, as alíquotas vão ser maiores ou menores. Existe uma discussão, acho que o Chile, e isso vai virar uma tendência, tá? O Chile já aprovou uma medida que vai tributar as riquezas, vai tributar as empresas e pessoas que são detentoras de riqueza. Né? A Argentina também. A Argentina também, e isso vai se espalhar, entendeu? Isso vai se espalhar. Já se falou aqui no Brasil, mas esse projeto ficou congelado lá no Congresso. Não sei nem que deputado que estava tocando isso daí, mas está congelado. Mas em algum momento alguém vai recuperar esse documento da cadeira, da gaveta, né? E vai falar, olha, e aí vai vir com aquela desculpa, né? Ah, não, nós vamos tributar, porque esse dinheiro vai ser revertido para isso e para aquilo. Aí no começo vai ser assim. Aí depois vai vir lá um ministro e vai falar, olha, daquele total que nós estamos mandando lá para isso, 30% vai ser revertido para financiar isso. Como acontece, né? Volta e meia, né? Como acontece volta e meia. Os caras ficam mexendo nesses percentuais. E aí você, como empresário, você fala, caramba, fui traído, né? Eu tinha uma proposta de tributação e agora mudou a regra do negócio, né? Mudou a regra. Isso pode acontecer. Na Venezuela, acho que há 8 anos atrás, eles não estatizaram o petróleo e teve uma empresa lá, a Repsol, não perdeu todas as refinarias que tinha na Venezuela? A Petrobras perdeu também uma refinaria que tinha lá na Venezuela. Perdeu. Porque o governo do senhor Evo Morales foi lá e estatizou, tomou, né? Pegou a refinaria para ele. E o dinheiro que esses países investiram lá virou precatório, né? Virou títulos da dívida pública do país. Mas quanto que vale o título da dívida pública da Venezuela? Não vale nada, entendeu? Então, sim, existem esses riscos. O que eu quero que vocês enxerguem, uma das vertentes dessa disciplina é atentar isso para vocês, né? Ah, professor, então eu nunca vou ser empresário? Não, não é assim também, gente, né? Senão não teria empresa no Brasil. A gente tem que entender que essas coisas não são assim também o fim do mundo, né? Elas são problemas e esses problemas, alguns são passíveis de resolver, outros vão ficar assim a vida toda, tá? Tudo bem? Mais alguém? Não sei se consegui responder, né? Algumas coisas. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, professor. Tranquilo também, professor. Tranquilo? Pessoal, então eu acho que eu vou encerrar a aula aqui, ó. Nós já estamos com 1h36 e daqui a pouquinho eu acho que vocês têm aula com o Carlos, né? Isso, professor, 10 minutos eu vou bater um rangão. Então tá bom, pessoal. Então, bom resto de noite aí para vocês. Vejo vocês semana que vem. Tchau, tchau. Qualquer dúvida, manda mensagem, um e-mail para mim, eu vou responder assim que possível, tá bom? Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado, professor. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Até mais, pessoal.